Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, dentro do quadro que visa se debruçar e estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos começar um novo livro. Nós concluímos a obra Primícias do Reino e hoje começaremos Luz do Mundo. E esse vídeo em especial será dedicado ao antelógio, ou exórdio, ou prefácio da obra. No antelógio, Amélia Rodrigues explica as suas motivações para escrever mais uma obra sobre os ensinamentos de Jesus. Nós já conhecemos a pena mágica de Amélia Rodrigues, a forma poética, como ela consegue abordar os ensinamentos do Cristo, e não é diferente em Luz do Mundo. É interessante porque nessa obra, que foi prefaciada pela própria Amélia Rodrigues em janeiro de 1971, ela nos avisa que a humanidade sofre tanto porque esqueceu Jesus, porque Jesus continua desconhecido. E ela diz que escreve mais uma obra para falar dos seus ensinamentos e, portanto, dar conhecimento sobre todas essas verdades para quem se dedique a ler o que ela tem a escrever. E, portanto, no antelógio ela explica. E ela começa abordando que hoje, assim como nos dias do passado, o homem sofre e padece das mesmas necessidades, porque as nossas necessidades não mudam. Embora nós tenhamos diferenças das circunstâncias do tempo, do conhecimento, temos outros desafios dados pela nossa conjuntura social, política, mas nós ainda continuamos enfrentando os nossos conflitos internos, os nossos conflitos psíquicos, os nossos dramas emocionais, que não vão se diluir a passe de mágica. Precisamos tratá-los através da convivência, através do trabalho no bem, da análise das nossas más inclinações e do nosso esforço em vencê-las. E aí Amélia vai dizer que, quando muito, os ensinamentos do Cristo e a sua vida só são conhecidos sob o ponto de vista sociológico e não se bebe exatamente no fundamento das lições morais que ele traz. Outros, como ela vai dizer, que são reacionários do dogmatismo religioso, anatematizam todo o esforço que objetiva um estudo consolador resultante da mensagem do Galileu incomparável. Muitos que se afeiçoam apenas na forma, apenas na letra, e não tentam mergulhar na essência dos ensinamentos do Cristo. Como Cristo, como ela diz, inaugurou o primado do Espírito, ele fala numa linguagem alegórica, parabólica, que alcança diferentes graus de desenvolvimento de consciência. E que, portanto, é uma linguagem sempre nova e atual em todos os tempos. E, lamentavelmente, essas pessoas que tentam atrapalhar a marcha do progresso e a evolução acabam ficando no meio do caminho e sempre tiveram presentes na história. Mas o homem de nossos dias tem necessidade de Deus, tem necessidade de conhecer a mensagem de Jesus para poder enfrentar as suas vicissitudes com mais coragem, resignação e paz interior. Nós, no atual cenário desregrado, nunca precisamos tanto de Jesus. Portanto, é inadiável esse encontro ou reencontro individual com o Messias. O homem de nossos dias não difere muito dos homens de Israel de outrora. E ela vai citar exemplos. Amargurados e inexperientes, enveredam pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, tentando experiências paranormais por processos da ilicitude. Quantas vezes nós vemos nos próprios noticiários pessoas que esquecem de exercer a mediunidade com uma correspondência educação moral, de forma a inclusive protegê-los das mistificações e dos desafios que nós nos defrontamos quando facilitamos o intercâmbio com o além-túmulo. Ficamos mais vulneráveis e mais suscetíveis. Os adultos, vai dizer ela, superconfortados, transformaram-se em observadores inconscientes dos dramas gerais, negligentes quanto ao próprio destino. Ou seja, ela faz referência àqueles
de nós que vemos o desregramento moral, vemos as quedas, e ao invés de nos comovermos, de sairmos com piedade e compaixão, estendendo a mão aos caídos, estendemos o dedo opositor e condenamos aquelas pessoas. E esquecemos que aqueles dramas do outro podem ser os nossos, ou podem ter sido os nossos. E se a gente não cuidar, se nós continuarmos com negligência em relação à nossa própria vida, a forma como nós nos conduzimos, podemos cair nos mesmos erros ou ainda em outros piores. Os mais velhos acreditam que seja tarde demais para uma revisão espiritual da vida. E é verdade. Aqueles que pela lei natural já estão mais próximos da morte, às vezes acham que colecionaram tantos equívocos durante a sua vida que não tem mais possibilidade de reparação, que estão tão próximos da morte que não vai dar mais tempo, e sempre é tempo. Os que se acreditam melhor aquinhoados intelectual e culturalmente sorriem como se encontrassem num campo de batalha. As competições, da gente sempre querer ser maior do que o outro, sempre querer se destacar mais. E não é que sobreviverá o mais forte, mas aqueles que forem verdadeiramente fortes, buscando como arrimo seguir a mensagem divina, terão que amparar aqueles que estão mais fracos. E a convulsão prossegue. Tudo porque Jesus continua desconhecido. Então é isso que ela defende. Esses ambientes nebulosos, conturbados que a gente vê, é justamente porque a gente está se esquecendo de viver o Evangelho, de viver a mensagem divina. Os problemas sociais, morais, políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que Jesus viveu conosco. Hoje a gente ainda vê a maioria de nós nutrindo a agressividade, a maledicência, a concupiscência, quando na verdade deveríamos nos voltar para a vida interior e para a elevação dos nossos pensamentos e conduta moral mais elevada. Sempre. Isso porque sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros. Por isso nós ficamos buscando tanto aplausos, porque nos voltar para dentro e buscar dentro de nós uma satisfação íntima, o exercício do alto amor, de um sentimento de plenitude e de completude, é uma tarefa muito mais laboriosa e mais difícil. Tudo isso porque Jesus prossegue desconhecido. Ele, no entanto, é a solução, a melhor solução para os intricados quesitos da angústia universal. É Jesus que vai, através do seu amor exemplificado, testificado, acalmar os anseios e preencher o vazio existencial que toma conta de todos nós. Hoje, penetra as mentes e os corações, transformando-se no amigo divino que mantém colóquio com aqueles que o amam. E aí Amélia vai amarrar, dizendo que é essa a proposta dela com a obra Luz do Mundo. Apresentar o Cristo para que nós possamos ver nele o amigo querido que está próximo de nós. É uma intenção que ela tem de trazer o Cristo para próximo de nós. Porque o reino de Deus começa no coração, na alma do homem atribulado de todos os tempos. Ou seja, o Evangelho, a Boa Nova, é uma proposta de redenção, de pacificação e de plenitude para nós, com as nossas imperfeições e atrapalhações. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido legal e bacana essa primeira conversa, esse prefácio, e vamos juntos estudar essa obra Luz do Mundo. Até a próxima, se Jesus permitir.